Então vamos lá, vamos para Mateus, né? Mais uma vez. Capítulo 9, verso 36 ao verso 38. A gente quase não leu esse versículo esses dias. Tem mais coisa para falar, hein? A palavra de Deus é muito rica, né? Muito rica. Amém? Todo mundo encontrou? Mateus 9, verso 36 ao verso 38. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, queremos orar segundo essa orientação da Tua palavra, rogando, Senhor, para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Que grande é a sua seara, mas poucos são os trabalhadores. É assim que a Tua palavra nos mostra e nos orienta. Senhor, pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Pedimos que o Senhor realmente faça, levante pessoas como instrumentos do Senhor para trabalhar na Tua seara, servindo a Ti e glorificando o Teu nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra do Senhor diz que, vendo ele, Jesus, as multidões, se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Nós temos visto, que quando Jesus olha para as multidões, ele vê, ele enxerga esse quadro, as multidões exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Agora veja só, Jesus vê algo a mais, sobre esse contexto. Aí no verso 37, a palavra do Senhor diz assim: então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus também notou, viu e anunciou naqueles dias? Além de que a multidão ali estava aflita e exausta. Jesus vê o quê? Jesus vê uma seara. A seara do Senhor, que para ele é grande, mas os trabalhadores são poucos. Para Jesus, grande é a porção de terra do Senhor que pode ser semeada para o cultivo, a seara. Mas, infelizmente, poucos são os trabalhadores. Irmãos, hoje, como vocês podem perceber, falaremos sobre a seara do Senhor. E eu já começo a perguntar: o que é a seara do Senhor? Diante desses versículos, desses poucos versículos, o que nós podemos dizer sobre a seara do Senhor? O que é a seara do Senhor? Que mais? O que você pode me dizer? O que é a seara do Senhor? É uma seara muito diferente, de todas as outras. Por quê? Porque, na verdade, se trata, como a Sui estava falando, de multidões de pessoas que podem ser cultivadas, que podem ser trabalhadas pela graça, pelo Evangelho, pelo poder de Deus. Segundo o Senhor Jesus, grande é esta seara, Grande é a quantidade de pessoas aflitas e exaustas, como ele estava mostrando e vendo e enxergando naqueles dias. Grande é a quantidade de pessoas perdidas como ovelhas sem pastor. Irmãos, basta a gente ir para os hospitais da vida, para os cemitérios da vida, para as delegacias da vida e hoje em dia até nos estádios da vida, para a gente ver que grande é a seara. Grande é a quantidade de pessoas que precisam ainda conhecer da graça, da misericórdia do Senhor, do poder do Senhor. Mas então observe, Jesus levanta uma questão muito importante aqui. Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Irmão, eis aqui um paradoxo dentro da ótica do Evangelho do Reino dos Céus. Repara só, grande é a seara. O campo é grande, a necessidade é grande, mas o quê? Poucos são os trabalhadores, poucos os que se sensibilizam e se dispõem a serem instrumentos nas mãos do Senhor para trabalharem na seara do Senhor. Poucos. Grande multidão, multidões aflitas, exaustas. Jesus vê isso, enxerga isso.
como ovelhas sem pastor, mas ele enxerga também um quadro infeliz, um quadro triste, porque poucos são os trabalhadores. Na seara do Senhor, há outras searas por aí, mas na seara do Senhor, poucos são os trabalhadores. Irmãos, há muitas lições importantes sobre essa questão, e a primeira a destacar é que devemos orar sobre esse quadro. Esse quadro é um quadro que o Senhor pede para que nós oremos, para que nós intercedemos, para que nós roguemos por isso. Jesus disse aí no verso 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A grande questão já começa sendo assim. Nós precisamos orar por isso. Jana, as pessoas estão, sem educação, frias, secas. Nós precisamos orar para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Grande é a seara, enorme é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Um difícil paradoxo, dentro da ótica do Evangelho do Reino. Bom, nós temos muito que aprender sobre esse assunto e eu te convido a olharmos juntos para algumas questões do Evangelho sobre essa questão. Só algumas, porque evidentemente não dá para ver tudo. Então vamos lá. Mateus 10, verso 1 a 8. Vamos começar. Vamos falar sobre a seara do Senhor. E eu peço para alguém ler para mim esse texto para mim, por favor. Mateus 10, verso 1 ao verso 8. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, o Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Bom, diz a palavra que uma vez Jesus olhando e vendo, enxergando as multidões e as notando como aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor, Jesus anuncia, grande é a seara do Senhor, poucos são os trabalhadores. Então, Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Note que Jesus, ele faz uma ação, ele age, ele opera em função daquilo que ele estava vendo, daquilo que ele estava enxergando. E qual é essa sua ação? E qual é essa sua disposição que ele toma em relação àquilo que ele está enxergando? Diz o texto que ele chama, os seus discípulos. Eu pergunto a vocês, o que é especificamente esse chamado dos 12 discípulos e como ele acontece? O que é esse chamado e como ele acontece? Repare só, basicamente o chamado dos 12 discípulos é uma resposta àquilo que eles estão vendo, aquele quadro que eles estão enxergando, e ele se dá com uma conscientização desse quadro, trabalhado pelo Senhor na vida deles. Ou seja, que quadro é esse? A grande é a seara, grande é a multidão de pessoas aflitas, exaustas, grande é a necessidade, mas poucos são os trabalhadores. Observe como Mateus descreve esse chamado do Senhor. Volta lá em capítulo 9, versos 36 e 37. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, observe como foi simples esse chamado. Primeiro, Jesus vê as multidões e se compadece delas. Então, a seguir, Jesus se dirige aos seus discípulos,
dizendo o quê? Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Esse é o chamado. Simples assim. Sabe, irmãos, muitas vezes nós espiritualizamos demais algumas coisas ou de maneira errada certas coisas. O que mais os discípulos precisavam para entender esse chamado? Será que um anjo, eles precisassem de um anjo para que viesse à noite e dissesse para eles: a seara é grande, as necessidades são grandes. Ou talvez um profeta de Deus que se aproximasse deles sem que eles esperassem, dizendo: irmãos, a seara é grande. Ou talvez, então, que eles ao dormirem tivessem um sonho, uma visão, onde Deus lhes dizia: grande é a seara, meu filho. Irmãos, não, eles não precisavam de nada disso. Ali o próprio Senhor os conscientizava de um fato, de uma realidade. E isso era o que eles precisavam. O Senhor se dirigiu a eles, dizendo: olhem, porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Vocês estão vendo multidões de pessoas aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Jesus se dirige aos discípulos, mostrando a eles para conscientizar deste quadro, desta realidade. Foi assim que estes irmãos foram chamados. Naquela história, naquele momento, neste chamado, irmãos, não aparece anjo, não aparece profeta, nem visão ou sonho. O Senhor simplesmente os conscientizou de um quadro, de uma realidade. Irmãos, penso assim sobre esse chamado, especificamente. Marcos, o Evangelho de Marcos, diz que o Senhor chamou os que Ele mesmo quis. Lucas diz que o Senhor convocou os 12. Depois, Lucas diz que Jesus designou outros 70, exatamente para aquela mesma função. Bom, quando penso nos 3 evangelhos juntos, penso que todo discípulo do Senhor, olha só, que foi aproximado pelo próprio Senhor a Ele mesmo, os discípulos tinham sido aproximados a Ele mesmo pelo próprio Senhor. E que por meio dele se conscientizar deste quadro, desta realidade espiritual, e então se dispor com sinceridade no coração diante de Deus para servi-lo em sua seara, esse é chamado. Vocês conseguem entender? Querem que eu repita? Então tá bom. Eu penso o seguinte: todo discípulo do Senhor Jesus tem que ser discípulo, porque ele se dirigiu a discípulos. Marcos diz que ele chamou o que ele mesmo quis, e os que ele mesmo quis eram seus discípulos. Então eu penso que todo discípulo do Senhor que for aproximado pelo próprio Senhor a Ele mesmo, os discípulos tinham sido aproximados ao Senhor por Ele mesmo, e que por meio dele se conscientizar deste quadro, dessa realidade espiritual, e então se dispor com sinceridade no coração diante de Deus para servi-lo em sua seara, esse é chamado. Irmãos, o fato é que o Senhor quer, o Senhor chama e o Senhor envia trabalhadores para a sua seara. Trabalhadores que Ele, o Senhor, provavelmente atrai e achará entre os seus discípulos. Aonde Jesus achará esses trabalhadores? Entre os seus discípulos. Simples assim. Simples assim. O Senhor se dirige aos seus discípulos, dizendo: notem, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. E diz aqui Mateus que eles estavam sendo chamados, tendo eles chamado. Foi assim que Jesus chamou os seus discípulos. Bom, o texto continua, Mateus 10, verso 1 a 8. Tendo chamado os seus discípulos, assim dessa forma, como nós vimos, observe o que diz a palavra: deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Verso 5.
A este 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus diz que Jesus, chamando os seus discípulos, deu-lhes autoridade para expelir espíritos imundos, curar toda sorte de doenças e enfermidades, e os enviou para procurar as ovelhas perdidas, pregar que está próximo o reino dos céus, ressuscitar mortos, purificar leprosos. Irmãos, eis aqui um resumo da ação do trabalho na seara. O que é o trabalho na seara? O que é o trabalho na seara do Senhor? O trabalho é expelir, curar, pregar, procurar, ressuscitar e purificar. Esse é o resumo do trabalho para qual os discípulos estavam sendo chamados. Expelir, curar, procurar, pregar, ressuscitar, purificar. Essa era a obra que deveria ser executada dentro da seara. Para esta seara do Senhor, irmãos, esta é a ação, este é o trabalho que deve ser executado. Qualquer outra situação que não se encaixe nestas palavras de Jesus, quando relação à obra do Senhor na seara, ao meu ver, não ocasionará nenhum resultado satisfatório para o Senhor. Porque este era a obra, este era o chamado. Qualquer outra obra que não seja essa, provavelmente diante da ótica do reino dos céus, será totalmente ineficaz. Totalmente ineficaz. Bom, agora olha só, um detalhe muito importante. Para que isso fosse uma verdade, os discípulos recebem algo da parte do Senhor. O que eles recebem? Autoridade. Para que o trabalho fosse verdadeiramente executado, para que essa obra, irmãos, fosse executada na seara do Senhor, Jesus concede aos seus trabalhadores o quê? A autoridade. Amados, na seara do Senhor, o que mais precisamos é da autoridade do Senhor. Para trabalhar na seara do Senhor, para executar essa obra em relação às multidões, aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor, o que nós mais precisamos é da autoridade do Senhor. Sem ela, irmãos, a gente não pode fazer nada. Sem a autoridade de Deus, nada podemos fazer diante da seara do Senhor. Pense comigo, como poderíamos afinal curar doentes, expelir demônios, ressuscitar mortos, purificar leprosos, ou mesmo pregar o reino dos céus, se não pela autoridade do Senhor? Se não por meio da autoridade do Senhor? Não tem como, irmãos. Não tem como. Nessa seara grande, cheia de necessidades, somente com a autoridade do Senhor em nossas vidas. Sem ela, não é possível dar um passo sequer. Um passo sequer. Diante desse quadro, diante dessa multidão, um passo sequer. Então, por isso, talvez alguém pense, então precisamos orar para que Deus nos dê da sua autoridade. Não, irmãos. Não precisamos orar por isso. Precisamos orar para que Deus chame e envie trabalhadores para a sua seara. Não para que Deus dê autoridade a eles. A gente precisa orar para que Deus chame e envie trabalhadores à sua seara. Essa autoridade, irmãos, do Senhor é dada aos seus trabalhadores quando Ele, o Senhor, os envia à seara. Uma vez enviados, eles estão sendo enviados na autoridade do Senhor. Uma vez discípulo do Senhor, uma vez chamado por Ele, ou seja, uma vez sendo conscientizado por Ele e enviado à seara, irmãos, se nos dispusermos para sermos trabalhadores, pode ter certeza de algo, teremos desta autoridade em nossas vidas. Isso é um fato. Sabe por quê, irmãos? Jesus jamais enviaria seus discípulos para essa seara sem que antes lhe concedesse da sua autoridade. Sabe por quê? Isso é fundamental. Isso é fundamental.
Você jamais vai pôr um pé na seara sem que antes o Senhor te revestir da sua autoridade. Porque isso é fundamental e Jesus sabe muito bem disso. Em alguns instantes a gente vai ver como dura é a realidade da seara. E é dura essa realidade. Então você verá que sem a autoridade do Senhor não poderíamos realizar nada e estaríamos completamente perdidos. Se você for para a seara sem a autoridade do Senhor, sem ser um discípulo chamado e enviado, você provavelmente estará completamente perdido, porque dura é a realidade dessa seara e a gente já vai ver daqui a pouquinho. Irmãos, o fato é que uma vez chamados e enviados pelo Senhor, temos da autoridade de Deus na nossa vida para o trabalho na seara, para a obra nessa seara. Sem essa autoridade, nada pode ser feito. E o Senhor sabe muito bem disso. Agora, isso é um fato, isso é uma realidade. E glória a Deus por isso. Irmãos, eu nem pregaria aqui, não conseguiria falar uma palavra sequer aqui para vocês do Evangelho, do Reino dos Céus, se não houvesse dessa autoridade. E vocês vão ver logo, logo por que isso. Bom, vamos continuar. Mateus 10, 8 a 15. Alguém lê para mim? Esse texto é muito interessante. 8 a 15. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Bom, Jesus diz assim: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Agora olha só, de graças recebeste, de graça dais. Eis aqui uma questão muito interessante, muito mal interpretada pela maioria de nós. É um texto que a gente gosta muito, né? Gostamos muito desse texto. Segundo o Senhor, toda obra que os trabalhadores estariam realizando na seara deveria ser dada de graça, porque eles receberam de graça. Foi Jesus que disse: de graça dai. De graça recebestes, de graça dais. Pois bem, repare só, veja bem, Jesus não para por aí. Irmãos, isso aqui é metade da história, é metade da matéria, é metade da questão. Verso 9, verso 10, Jesus continua dizendo assim: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Agora olha só, porque digno é trabalhador do seu... Irmãos, prestem muita atenção. O mesmo Evangelho e o mesmo Senhor que diz de graça dai, é o mesmo Evangelho e o mesmo Senhor que diz: digno é o trabalhador do seu alimento. Há outros textos que a gente vai ver daqui a pouquinho que diz: digno é o trabalhador do seu salário. Eu pergunto a vocês, de que trabalhador Jesus estava falando aqui especificamente nesse texto? De que trabalhador? Vocês estão... Irmãos, vamos? Do que nós estamos falando? Dos discípulos, dos trabalhadores da seara. Jesus estava falando aqui a respeito da seara. Pois bem,
Aqui, então, duas questões fundamentais e muito importantes sobre a obra a ser realizada na seara e que devem ser analisadas juntas, irmãos. Juntas. Segundo o Senhor, a obra deve ser realizada de graça dais. É assim que deve ser. Entretanto, segundo o mesmo Senhor, o trabalhador da seara é digno do seu salário. Isso pode parecer uma contradição, não é mesmo? Não é. Vamos entender. Irmãos, glória a Deus, irmãos. Nosso Senhor, Ele é justo e equilibrado. O que nós temos aqui é um equilíbrio. O Jesus estava fazendo aqui, ensinando aqui, era trazer equilíbrio a uma situação muito importante para nós dentro da seara. Jesus, com essas palavras, ele traz equilíbrio a uma questão muito delicada que geralmente cai em dois extremos muito ruins e prejudiciais à obra de Deus na seara. O primeiro extremo, pensar que a obra na seara do Senhor é dada de graça e ponto final, não se fala mais nisso, os trabalhadores que se virem. Esse é o primeiro extremo. O segundo extremo, o contrário, os trabalhadores pensando que não deve ser de graça, então saem cobrando e explorando através da obra do Senhor. Dois extremos. Tanto um extremo quanto o outro extremo são ruins e trazem prejuízo ao trabalho do Senhor na seara. Nenhum nem outro é bom. Nenhum e nem outro é bom. Os dois pensamentos estão errados e não estão de acordo com a palavra de Deus e nem mesmo com o Senhor e com o Evangelho. Amados, o Senhor, ao tratar dessa questão, traz equilíbrio. Por isso, quando pensamos na seara do Senhor, temos que olhar para essas duas questões juntas, com temor e com cautela. Se ignorarmos qualquer uma dessas duas questões, a obra na seara pode estar fadada à derrota. E é verdade. Isso é um quadro espiritual que a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção. Em resumo, o que o Senhor está ensinando aqui é que seus discípulos não deveriam cobrar ou fazer negócios com a obra na seara. De graça dai, porque vocês receberam de graça. Partindo deles, irmãos, tudo que fosse feito deveria sim oferecido de graça. É assim que o Senhor queria, essa é a vontade do Senhor, é a palavra do Senhor. Entretanto, por outro lado, sendo eles trabalhadores, não são trabalhadores? É por isso que Jesus falou assim, poucos são os trabalhadores na seara. Esse termo, trabalhador, ele é perfeito aqui, irmãos. Ele encaixa perfeitamente aqui. Porque ele não chamou eles de chamados, ou de ungidos, ou de não sei lá o quê. Chamou eles de trabalhadores. Porque isso aqui, irmãos, é um trabalho. Irmãos, por outro lado, sendo eles trabalhadores, eram sim, e são sim, dignos do seu alimento, ou de sandálias, ou de túnicas, ou alforjes, como o Senhor disse aqui. Isto é do seu salário. Ou seja, irmãos, a obra na seara é sim realizada de graça. Partindo dos trabalhadores, deve ser doada de graça. Entretanto, segundo Jesus, esta obra e estes trabalhadores devem ser, sim, dignificados, honrados, pois os trabalhadores são dignos. Segundo o Senhor Jesus diz. Para Jesus, os trabalhadores são dignos. Essa é a palavra que ele usa. Segundo o Evangelho, irmãos, segundo Jesus, o Evangelho é oferecido de graça. É assim que tem que ser. Mas os trabalhadores são dignos, irmãos. É assim que tem que ser também. Esse é o equilíbrio que Jesus nos ensina sobre a seara. Se não for assim, irmãos, com certeza haverá problemas. Irmãos, quando pensamos sobre a seara, precisamos aprender a doar, de graça dai, a doar-se pelo Evangelho, assim como devemos aprender também a receber. Receber o Evangelho, honrando o trabalhador. Digno é o trabalhador. Que trabalhador, irmãos? Só aquele lá que sai, tem um emprego, é? Trabalhador da seara. Irmãos,
ele é digno. Paulo sobre isso disse assim, abrem comigo, por favor, 1 Tessalonicenses, sobre esse mesmo assunto, em 2 textos, falando à igreja sobre esse assunto. Paulo sobre isso disse assim, 1 Tessalonicenses 5, verso 12 e verso 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E os que tenhas com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Agora olha só, 1 Timóteo. Esse texto, Paulo cita aquele texto de Mateus, que está em Lucas também. 1 Timóteo 5, verso 17 e 18. Irmãos, Paulo diz assim, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Amados, permitam-me dizer uma coisa. Se estamos interessados somente na primeira parte, de graça dai, se nós estamos interessados só nessa primeira parte, então temos que reconhecer e dar o devido direito ao trabalhador de procurar o lugar onde ele realmente é recebido, ouvido e digno do seu salário. Você sabia disso? Veja o que Jesus diz, volta lá em Mateus. Naquele outro texto. Mateus 10, 8, 15. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Essa é a primeira parte, certo? Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem das 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Essa é a segunda parte. Agora olha o que Jesus complementa dizendo. Em qualquer cidade, Jesus está falando para os trabalhadores. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Irmãos, note com muita atenção. Jesus deu ao trabalhador da seara o direito e o dever de indagar, ou seja, de analisar onde ou quem na seara é realmente digno. Você sabia disso? Digno da sua presença, digno do evangelho, digno da permanência deles. Você sabia disso? Ou seja, irmãos, aos trabalhadores foi dado o direito, e esse direito é dado pelo Senhor, de avaliar onde eles devem ficar para realizar a sua obra. Foi Jesus que disse, ele foi firme e enfático, em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai. E mais, ele continua, verso 12 a 14. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outro a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés.
Irmãos, observe bem. Jesus não obriga a nenhum trabalhador da seara a permanecer onde ele não é recebido, onde ele não é ouvido, e por que não dizer onde ele não é honrado. Isto é considerado digno do seu alimento. Foi Jesus que disse isso. E Jesus que está orientando aos seus trabalhadores a indagar sobre isso e a avaliar sobre isso. Irmãos, muito pelo contrário, Jesus disse, se esta casa não for digna, e aqui o significado dessa casa eu dou a liberdade para você pensar. Se essa casa não for digna, ou não vos receberem, ou não ouvirem as vossas palavras, saiam e sacudam o pó dos vossos pés. Irmãos, esse assunto é muito importante. Quando a gente pensa, quando a gente fala sobre a seara do Senhor, sobre o trabalho na seara do Senhor. A gente gosta da primeira parte, certo? De graça recebestes, de graça dai. Mas quando a gente fala sobre o trabalhador é digno, aí é outra história. Bom, vamos continuar. Mateus 10, 16 a 22, depois 26 a 31. Agora vocês vão ver a realidade da seara. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. Verso 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma haste, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Irmãos, eis a dura realidade, mas verdadeira realidade da seara do Senhor. Evidentemente, não dá para falar sobre tudo que tem nesse texto. É um texto riquíssimo, tem muita coisa aí. Nós não vamos conseguir falar sobre tudo. Vou pontuar somente alguns assuntos aqui que eu acho muito importante. Primeiro, Jesus disse assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Irmãos, aqui uma curiosidade muito interessante na ótica do reino dos céus. Para o Senhor, há 2 tipos de situações para as ovelhas, que são destacadas no Evangelho de Mateus. 2 situações somente em relação às ovelhas, destacadas por Jesus no Evangelho de Mateus. A primeira, somos como ovelhas, como que sem pastor. Essa é a primeira situação. Podemos ser ovelhas como sem pastor. A segunda situação, somos ovelhas como que enviados para o meio de lobos. Você sabia disso? Irmãos, tanto uma quanto a outra situação são o quê? Complicadas.
Ou você é uma ovelha como sem pastor, ou você é uma ovelha como enviado no meio de lobos. Não quero te enganar, esse é o evangelho. Irmãos, o fato é que para o Senhor seremos sempre ovelhas, e indiferente da situação, carecemos da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia, do seu amor e da sua presença. Ou você é uma ovelha como sem pastor, então você carece da graça de Deus, ou você é uma ovelha como enviado para o meio dos lobos, e você carece da graça de Deus. A verdade é que nós seremos sempre ovelhas e nós carecemos da graça de Deus, sendo trabalhadores da seara ou não, carecemos da graça de Deus. Isso foi só uma curiosidade. Bom, sobre esse segundo quadro das ovelhas, né? Ovelhas como que enviados para o meio de lobos, Jesus alertou e orientou da seguinte forma: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Irmãos, na seara do Senhor precisamos ser prudentes e simples. Prudente como serpentes e simples como as pombas. Novamente, outro paradoxo no reino dos céus. Como ser como serpentes e ser como pombas ao mesmo tempo? Na seara do Senhor, em muitos momentos devemos ser como serpentes, em outros momentos como pombas. Interessante, não é? É um paradoxo do reino dos céus. Bom, irmãos, tudo isso por conta dos homens. Este é o grande desafio da seara, os homens. Jesus diz assim: acautelai-vos dos homens. Irmãos, o perigo, a cautela não é com Satanás na seara. Você sabia disso? Jesus deu autoridade para expelir espíritos imundos. O perigo, a cautela, sabe com quem que é? Com os homens. Acautelai-vos dos homens, porque eles, os homens, vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis. E mais, Jesus diz: o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados todos por causa de meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, é ou não é dura a realidade da seara? Irmãos, sem a autoridade de Deus nessa seara, não tem como. É impossível. É por isso que Jesus, ao enviar, lhes concedeu a sua autoridade. Irmãos, ao pensar na seara, temos que ter cautela com os homens. É com os homens que nós temos que ter cautela. Porque estes são capazes de nos entregar para açoites e para a morte. Porque estes homens se levantarão. E nós seremos odiados. Dura é a realidade da seara, não é mesmo, irmãos? Dura. Diante de tudo isso, resta-nos perseverar. E perseverar até o fim. Mas olha, Jesus disse assim também. Verso 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por uma haste. Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Irmãos, na seara do Senhor podemos sim ser como ovelhas enviados para o meio de lobos. Podemos sim odiados de todos.
E por isso devemos perseverar até o fim. Entretanto, Jesus disse, não devemos temer. Como, né? Eu pergunto. Como? Jesus disse, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aqueles que podem fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. No inferno vai estar alma e corpo, segundo esse texto. Irmãos, devemos temer não os homens, devemos nos acautelar dos homens, mas não temer os homens. Devemos temer o Senhor, pois Jesus disse que nenhuma ave cairá em terra sem o seu consentimento. Quanto a nós, até os cabelos todos da cabeça estão contados. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer que uma vez você enviado para a seara, você não precisa temer nada o que possa acontecer, pois tudo o que porventura acontecer estará sobre o consentimento de Deus. Pois nenhuma ave sequer cai sem o seu consentimento, diz a palavra de Deus. Quanto a nós outros, diz a palavra, todos os cabelos da cabeça estão contados. O Senhor sabe o número exato de cabelos que há na nossa cabeça. Por que isso, irmãos? Porque Ele se preocupa com nós. Quando você se preocupa com alguém, você quer, conhecer a pessoa. Você procura saber e saber bem da pessoa. Jesus sabe muito bem de nós. Porque Ele se preocupa muito com nós, a ponto de saber o número exato de quantos cabelos nós temos na cabeça. O que nós precisamos temer não são os homens, nós precisamos ter cautela dos homens, não medo dos homens. Precisamos temer o Senhor, aquele que tem poder de lançar o corpo e a alma no inferno, e não os homens. Bom, para finalizar, vocês estão quase dormindo? Não. Mateus 10, 32 a 39. Está enfado para vocês? Não. Tem certeza? Mateus 10, 32 a 39. Alguém lê para mim, por favor. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Irmãos, para finalizar, se você olhar para esse texto com cautela, você vai ver que, em resumo, diante de tudo que nós estamos vendo aqui sobre a seara, a gente pode dizer que a seara do Senhor é, na verdade, o grande campo de prova do caminho apertado da porta estreita. A seara do Senhor é o grande campo de prova do caminho apertado e da porta estreita. A nossa passagem, para a outra margem. Irmãos, de tudo que se pode dizer sobre a seara do Senhor, o mais importante é que, com certeza, a seara do Senhor se enquadra perfeitamente na ótica do caminho apertado e da porta estreita, que nós temos visto aqui.
Ao ensinar, ao orientar os discípulos que são chamados para a sua seara, Jesus finaliza dizendo assim, versos 37 e 39, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após a mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Todavia, quem perde a vida por minha causa, acha-la. Irmãos, precisamos ter isso como algo certo e muito claro para nós. A seara do Senhor manifesta e leva à prática do caminho da cruz, do caminho apertado, da porta estreita. A seara do Senhor é o campo de prova. É na seara que o Senhor levanta a voz dizendo, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. É na seara que o Senhor levanta a sua voz dizendo, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É na seara que o Senhor levanta a voz dizendo, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Esse vir após mim, irmãos, aonde está? Aonde ele estava falando? Aonde ele estava tratando? Você vem após ele aonde? Uhum. Uhum. Rogai, pois, o que, irmãos? Ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, Jesus não mudou o seu discurso. A passagem para outra margem continua, só que agora passa por meio de uma grande seara. É por esta seara que devemos trilhar em direção à outra margem. Jesus diz, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Isso é cruz. Isso é o evangelho do reino. Isso é a seara do Senhor. Que o Senhor continue a nos guiar, nos ensinar seus caminhos, mesmo que passarmos pela seara do Senhor. E que o Senhor envie trabalhadores da sua seara, tão grande, necessitada, tão carente da graça e do amor de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, vou repetir a oração, porque é a única que nós enxergamos e encontramos dentro desse texto, dentro desse contexto. Senhor, o Senhor envie trabalhadores à sua seara, que é grande e que poucos são os trabalhadores. Senhor, peço pelos trabalhadores, todos eles, espalhados por todo esse mundo, os seus trabalhadores, esses poucos trabalhadores. Pai, que o Senhor os conceda do Teu Espírito Santo para falar por meio da vida deles. O Senhor conceda do Consolador para trazer o consolo diante da realidade desta seara. O Senhor traga a eles sabedoria para que eles possam ter cautela diante dos homens. E que o Senhor traga a eles temor para que eles temam ao Senhor e não aos homens. Temor para que eles permaneçam e perseverem até o fim. Senhor, eu oro pela minha vida, pedindo que a Tua graça me alcance diante desta seara, diante deste cenário, diante deste quadro. Eu sou como ovelha, enviados para o meio dos lobos.
o Senhor tenha misericórdia. O Senhor me ajude, Senhor. Eu sou isso porque a palavra do Senhor diz isso. Assim como todos os seus trabalhadores são como ovelhas que enviado para o meio de lobos. O Senhor tenha misericórdia. O Senhor nos ajude. E que o Senhor nos revista da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, do teu poder, para que essa obra seja cumprida, Senhor, nas nossas vidas. O Senhor sabe a vocação, os dons de cada um, mas que eles possam levar do Evangelho, do Reino, que eles possam curar doentes, que eles possam expelir demônios, que eles possam, Senhor, cumprir a tua obra, até mesmo para ressuscitar mortos, como diz a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.